Primeiramente, boa noite, meu nome é Flaviana Ramos e eu sou do Libê Atelier, como vocês já devem saber. E essa é a maratona de lives que está acontecendo do dia 15 de junho até o dia 26 de junho, anotei aqui as datas. E essa maratona é uma preparação para a Semana da Bolsa Almofadinha. A semana é um aquecimento para a Semana da Bolsa Almofadinha. Que na Semana da Bolsa Almofadinha eu vou mostrar como você pode transformar o hobby de fazer crochê em uma atividade lucrativa e podendo faturar até R$3.000 por mês. Vou ensinar a fazer a bolsa almofadinha durante a semana da bolsa almofadinha. Vou falar um pouco da história dela e vai ter muito conteúdo bacana, certo? Durante a semana da bolsa almofadinha. Então não percam, vai ser de 29 de junho a 5 de julho. Para participar da semana da bolsa almofadinha, vocês precisam se inscrever. Tem um link que está lá na bio. Tem também os anúncios que eu estou fazendo. Não sei se vocês já chegaram a ver alguns anúncios desses. Que quando chega, aparece o anúncio para você, aí você faz aquele negócio de arrasta para cima e faz a inscrição. Ou vai lá no link que está na bio. Ou no Telegram que eu mandei. Eu não mandei lá no Telegram. Mandei ontem. Mandei e vou mandar hoje novamente, certo? Quando você faz o cadastro, confirma a sua inscrição, você pode entrar também no outro canal do Telegram, que é o canal da Semana da Bolsa Almofadinha. Por enquanto, eu estou publicando as mesmas coisas, tanto no canal da Bolsa Almofadinha, quanto no outro canal, que é da comunidade do Libê, certo? Só que durante a Semana da Bolsa Almofadinha, eu vou focar somente no canal da Semana da Bolsa Almofadinha, porque vai ser ele que vai estar ativo no momento. E eu também estou criando uma comunidade no Facebook para a gente interagir lá também durante a Semana da Bolsa Almofadinha. Vai ser bem legal, tá? Aí o tema da live de hoje é como diversificar o seu catálogo de produtos para faturar mais, certo? Então esse é o nosso assunto. E eu considero esse assunto, como você diversificar o seu produto, como um atalho para quem está querendo empreender. Um atalho para quem quer ganhar dinheiro com crochê. E por que esse atalho? Porque quando você tem um catálogo de produtos, você tem algo para passar para o seu cliente. Para você dizer ao seu cliente o que é que você vende, o que é que você tem disponível para vender, certo? Você não pode se limitar a um produto só, por isso que eu falo que é a diversidade, diversificar, né, os produtos. Então, você não pode se limitar só a um produto, ao meu ver, mas você também não pode vender de tudo, certo? Você precisa identificar o estilo dos seus clientes, da sua clientela. Aí você pode já ter cliente e você já sabe mais ou menos o que seus clientes gostam. E se você ainda não tem cliente, você vai aos poucos, né? Você vai fazendo, tem as meninas que estão começando agora, aí já vai fazendo algumas coisas, vai mostrando, vai vendendo. Às vezes não chega nem a anunciar, só posta dizendo que está fazendo e já chega uma pessoa para encomendar. E aí você vai sentindo quem vai ser sua cliente, os gostos das suas clientes, e você vai produzindo e vendendo, certo? Então, assim, dê sugestão, dê preferência para alguns tipos de clientes, né? Você vai ter que identificar qual tipo de produtos as suas clientes vão gostar, porque normalmente a gente como é que eu posso dizer? Tem um nicho que você faz e tem as clientes que elas gostam daquele tipo de material que você faz, daquele tipo de produto que você faz. Então, você vai também sentindo o que elas estão gostando, você vai mostrando, você vai fazendo, vai divulgando e aí você vai sentindo a aceitabilidade desses produtos que você faz. O que eu recomendo? Uma das coisas que eu recomendo é você procurar fazer os produtos, principalmente para quem está no começo, tá? Para quem está começando. Fazer produtos usando os mesmos materiais. Você diversifica, pode até diversificar alguns produtos, mas usando de preferência os mesmos materiais ou usando grande parte dos materiais para uma quantidade de produtos. Por que isso? Porque desse jeito você não precisa comprar uma diversidade muito grande de material, de matéria-prima, e você consegue faturar mais.
porque você consegue comprar material em atacado, alguns tipos, né? Alguns produtos você consegue comprar material. Por exemplo, eu faço as bolsas em crochê com fio de malha. Então, o meu foco é fazer produtos em crochê com fio de malha. Então, como eu só faço produtos em crochê com fio de malha, eu tenho como comprar uma quantidade boa, né? Eu tenho como comprar em atacado o fio de malha quando eu vou fazer a compra. Desse jeito, eu consigo comprar mais barato e economizo no material, certo? Se tiverem alguma dúvida, é só ir me perguntando. Tá joia? Tem gente ansiosa para fazer a bolsa almofadinha para aprender, vocês vão aprender nas aulas. E quando eu falo nesse atalho, uma coisa que não é, ao meu ver, esse atalho, não é essa diversidade que eu falo. Não é você diversificar com produtos de outros segmentos. Ah, Flaviana, eu quero diversificar as coisas aqui que eu vendo, então eu vou diversificar, vou fazer bijuteria, vou vender Natura, vou vender calçado, vou vender Mary Kay, vou vender isso, vou vender aquilo, e você fica com uma infinidade de coisas. Ou vai fazer muitos produtos bem diversificados. Aí o que eu digo assim, e por que você saber diversificar o seu catálogo de produtos, você vai faturar mais? Porque esse atalho é um atalho. Alguém saberia me dizer, tem alguma sugestão do que vocês acham que é? Só chegando vocês. Ele é um atalho para você faturar mais, porque você sabendo diversificar os seus produtos dentro de um nicho. O que é um nicho? O nicho é aquele setor que você escolhe para você atuar. Por exemplo, o meu é crochê com fio de malha. Já tem gente que é crochê com... Tem muita gente que fala aqui no fio náutico. Então, a pessoa faz a maior parte dos seus produtos em fio náutico. Já outras pessoas é com, sei lá, linha Cleia. Já outras é costura, certo? Isso é o seu nicho. Então, quando você procura fazer quando você sabe diversificar os seus produtos dentro do seu nicho, o que é que acontece com isso? Você vai ter uns produtos com sua identidade. Por exemplo, quando alguma cliente minha, alguém conhecido, tal, que sabe que eu faço crochê, quando vê alguma bolsa em crochê, já se lembra de mim. Porque a bolsa de crochê com fio de malha já é a minha cara. Porque eu faço muito isso. Eu faço, ela é tipo assim, as bolsas são os produtos principais aqui do ateliê, que eu priorizo fazer eles, certo? Você nem precisa ter um estoque também muito grande de produtos e nem de matéria-prima, se você consegue fazer uma diversidade do seu catálogo de produtos, ideal com as suas vendas, com os desejos dos seus clientes que você tem. Você economiza nos materiais, né, como eu já falei, porque você consegue comprar em quantidade, consegue comprar em atacado, em valor de atacado, tá bom? E você se torna referência naquilo que você faz. Quando você vende de tudo, aí assim, vende de tudo, a pessoa vende de tudo, mas aí a pessoa quer comprar uma coisa já específica. Eu quero uma bolsa em crochê, todo mundo já sabe quem vai procurar, porque já sabe que aquela pessoa vende especificamente aquilo, certo? E como exemplo dessa diversidade, eu tenho o meu próprio exemplo, que quando eu comecei a fazer a bolsa almofadinha, que é a queridinha que eu sempre falo nela, eu comecei fazendo essa bolsa pra mim, e aí já vendi ela. Durante a semana da semana da bolsa almofadinha eu vou falar sobre isso, vocês assistam que eu falo sobre isso. E depois que eu fiz ela, que eu comecei a fazer, aí eu fui vendo, com o decorrer do tempo, a necessidade de ir aumentando os produtos. Falar nisso, a bolsa almofadinha, eu já deixei aqui um monte de coisa separada, porque vocês sabem que todos os dias a minha equipe maravilhosa fica pegando coisas, né? Então, eu já deixei aqui, ó, bolsa almofadinha, fiz ela. Depois que eu fiz a bolsa, eu vi que eu precisava de alças, porque você não é bom, assim, eu não vou dizer nem que não vende. Para você vender a bolsa e você colocar a alça, você já aumenta ali o valor do seu faturamento, porque você já vende 2 produtos, né? E outra coisa, a pessoa
As mulheres, né? Nós mulheres, a gente normalmente não sai com a bolsa. Deixa eu ver se tem algum aqui sem alça. Tem. A gente não, tem não. Todos estão já com a alça. Dá pra tirar, mas eu não vou tirar não. A gente não sai de casa, tipo, com a bolsa. Normalmente a gente não sai com ela segurando. A gente precisa de uma alça. Seja uma alça assim, pra você botar no ombro. Seja uma alcinha de corrente de mão pra você colocar ela na mão. Então, isso também faz parte da diversidade dos produtos. Depois eu fiz, quando eu comecei a fazer essa bolsinha, eu fazia a alça e fazia eu chamo isso aqui de frufru, tassel, né? Eu fazia um tasselzinho assim para colocar nela, porque eu achava que ela precisava de alguma coisa, de algum detalhezinho, porque ela é bem lisinha, ela é bem clássica, aí eu colocava uma opçãozinha dessa. E eu fazia também opcional, a pessoa podia escolher comprar com o tassel ou sem o tassel, né? Tinha um valor à parte, porque tem gente que gosta do detalhe, tem gente que não queria o detalhe. Aí depois foi que eu inventei, que eu comecei a fazer os chaveirinhos. Aí faço de vários modelos, certo? Depois disso, que aí eu comecei, todo mundo gostando das bolsas e tal, aí eu fui vendo a necessidade de diversificando, de aumentando. Por quê? Se eu ficasse só também com um produto, só com a bolsa almofadinha, tem gente que compra ela de várias cores. Eu tenho cliente que tem várias cores, de um modelo só ela compra várias cores. Mas aí, depois que ela compra todas as cores, aí eu perdi a cliente, né? Então eu tinha que ter outras opções que era para poder oferecer e vender. Depois dessa bolsa almofadinha, veio essa daqui, que é a bolsa Liz, que ela também está no curso, certo? Depois da bolsa Liz, aí eu fiz, não sei se foi realmente essa, acho que foi, a bolsa diagonal. Já era mais uma opção, porque, e elas são bem diferentes. A trama dela é diferente, ela tem valores diferentes. Então, essa também é uma coisa importante, ter produtos de valores diferentes, que aí você consegue atender todo mundo. Depois disso, aí eu fiz porta-vinho. Uma cliente sugeriu, você poderia fazer um porta-vinho e tal. Aí, assim, eu vi que era viável para aquele mundo que eu fazia, né? Para esse meu nicho seria viável, uma coisa diferente. É um produto que não foge tanto das coisas que eu faço, então eu resolvi fazer. Esse aqui tá sem o vinho, aí tá meio torto, certo? Fiz porta-vinho. Aí, eu nem tinha feito esse primeiro, eu fiz o de uma garrafa. Quando eu fiz o de uma garrafa, aí as amigas disseram, mas tem que fazer de 2 garrafas, porque eu não saio para lugar nenhum para levar só uma garrafa de vinho. Eu sempre levo 2. É por isso que eu tenho a de uma garrafa e o de 2 garrafas. E assim eu fui aumentando. Agora, fui aumentando de acordo com a demanda que eu ia tendo, certo? Tá travando aí? Não? Aí você pode estar pensando, Flaviana, mas quanto mais produto eu tenho, mais eu vendo, né? Só que muitas vezes não é bem assim. Porque às vezes, quanto mais produto você tem, você pode até vender, mas você vai ficando com um ou outro encalhado. E isso de ficar, né? Porque você precisa de mais estoque, você precisa de um pouquinho de cada um, e assim você precisa de mais estoque, de mais dinheiro investido, e você não cria identidade com nenhum deles, certo? Tá ok. Gilmara, fio que serve para fazer tapete? Eu acho que sim. Eu acho que serve. Eu nunca fiz tapete, mas eu acho que serve. E outra coisa também que eu queria dizer para vocês, que é um jeito errado de fazer essa diversidade de produtos, que é quando você diversificar fora da hora, quando você não tem nenhum, assim, tá vendendo um pouco de cada produto, você tem 3 ou 4 produtos, aí você já começa a fazer mais e mais e mais. Ponto dourado. Flaviana, meu problema é diversificar demais, sobra muito material. É exatamente isso que eu penso também, viu? Ponto dourado. Quando a gente diversifica muito, aí a gente fica com... Porque assim, a gente que faz artesanato, vocês que fazem aí algumas coisas,
já é uma quantidade enorme de coisinhas que a gente compra, né? Por exemplo, só para fazer esse chaveiro aqui, eu compro ele totalmente desmontado. Eu compro o mosquetão, aí compro aquela argolinha menor para juntar aqui tudo. Compro essa pecinha, compro o tassel, aí a corrente, uma outra, um outro negocinho para juntar aqui e a figurinha. Então, assim, é muita coisa que a gente vai comprando. Para fazer a alça, já é o outro tipo de mosquetão, a corrente, né? Aí, assim, e assim vai. Linha, você vai comprar a linha de cada cor. Então, assim, já é muita diversidade de coisinhas que a gente tem para comprar. E se a gente fizer, tipo, crochê com um fio de malha, crochê com fio nato, crochê, né? Aí não tem dinheiro, assim, não tem retorno, né? Aí muita gente diz, eu vendo, mas eu não tenho retorno. Muitas vezes é por isso, você tem que avaliar se é por isso, porque às vezes realmente não sobra, se você precisa investir muita coisa, né? Em muitos materiais. Minha preocupação era divulgar sempre o mesmo produto. Mas aí, assim, você não precisa ter só um produto, certo? Você pode ter uma diversidade, mas que não seja tão grande, certo? Qual a quantidade de... Eu vou explicar mais na frente essa aqui. Qual a quantidade de produtos ideal, tá? Então, pronto. Às vezes também chega sugestão de alguém, de alguma amiga, de algum cliente para fazer coisas, né? Para fazer coisas. Assim, com relação a isso, tem vez que eu aceito alguma sugestão e vou e faço, e tem vez que eu já digo que não dá certo, que assim, não faço. Já chegou sugestão para mim, assim, de vários tipos. A pessoa vê, né, uma foto de coisa feita em crochê na internet, ou seja, na casa de uma amiga e tal, aí já manda a foto para você. Eu vi isso aqui em crochê, você faz, aí tem gente que não entende, por exemplo. Quando foi no Dia dos Namorados, me pediram para fazer tô até com ele aqui, ó, o suplá de coração. Aí uma amiga mandou uma foto de um suplá feito de coração em crochê, só que era daquela linha bem fina, sabe, daquele negócio bem trabalhado, bem coisa. Aí eu disse, não, eu não faço suplá nessa linha, eu faço em outro material, aí eu tenho esse modelo aqui, que esse modelo já era o que eu fazia. Eu faço suplá, só que eu não tenho formato de coração, mas eu posso até desenvolver um modelo, não vai ficar igual a esse da foto aí, porque a linha é totalmente diferente, mas eu faço um modelo de suplá de coração. Eu até fiz um desafio aqui com as meninas, pra gente fazer junto e tal. E aí eu fui, testei, fiz, a gente até fez aqui numa live ele, e deu certo. Então, e outra coisa, se eu fosse fazer o suplá do jeito que ela queria, com outro fio, até hoje eu tava fazendo, porque ele é daquele bem fininho e não é rápido de fazer. Peraí. Eu uso fio de malha, fio nato e fio seda. Pois é. Aí você deve ter restinho de cada um, várias cores de cada um. Aí me diga, você tem retorno com ele? Você tem retorno financeiro com eles? Outra, estou aprendendo muito com você e devo ter meu nicho em bicos de pano de prato. Tem saído um pouco, mas até agora, ainda mais agora na pandemia. Tem gente que gosta de trabalhar com fio, que esse bico de pano de prato é daquele fio daquela linha bem fininha, né? Eu não gosto de trabalhar com linha fina, com coisa assim, eu gosto de rapidez, de começar e terminar uma coisa logo, sabe? Então né, a minha pessoa, eu não gosto muito de coisas que eu demore, que eu passe 2, 3 dias para terminar. Eu gosto de fazer coisas rápidas. Por isso que eu gostei tanto do fio de malha. A diversidade é ter produtos que combinem um com o outro também, certo? Tá no nicho, é você diversificar, mas você não diversificar totalmente. Eu vou explicar como eu fiz, como as coisas, como eu faço aqui, como eu fiz, certo? Que é agora que eu vou dizer isso, assim, qual é o jeito, pra mim, na minha opinião, qual é o jeito certo de você fazer essa diversidade de produtos? É você ir crescendo aos poucos, como eu falei. Você começa a fazer
Aí você tá fazendo aquilo já bem, já sai bastante e tal. Aí você vê coisas bem similares que você pode acrescentar lá no seu negócio, no seu ateliê. Como eu fiz. O meu foco maior é nas bolsas. E por que eu foquei em bolsas? Porque toda mulher gosta de bolsas. As mulheres não têm só uma bolsa, né? A gente adora bolsa. Toda vida que você vai sair, quer ir com a bolsa nova, quer trocar, né, as bolsas. E essas bolsas de couro, santalô, lareza, não sei o que lá, é fácil de você encontrar, em todo canto tem. Mas essas aqui que eu faço de crochê são coisas diferentes, são materiais diferenciados. Esse fio de malha, assim, tá super em alta, já faz um tempo, assim, não é uma modinha que veio para ficar. Eu acredito que ele vai durar ainda por muito tempo. É o tal do crochê moderno que a gente fala, que ele veio para ficar e, assim, tem muitas coisas sendo feitas com ele. Depois das bolsas, aí eu fiz os porta-vinhos e assim fui indo, né? Então, quando você vai fazendo e vai vendendo e vai crescendo e vai diversificando. Aí quando você percebe que suas clientes, assim, porque a gente tem assim, uma certa clientela que você já sabe, assim, que sempre que sai uma novidade, ela quer comprar e tal. Quando você vê que a maior parte das clientes já tem tudo, e quando elas também tem outra coisa, que elas começam a lhe dar sugestões, né? Não aquelas sugestões, todas as sugestões do mundo, né? Mas assim, começa a dar alguma sugestão de outros produtos para fazer. Aí você vê se aquilo ali tá dentro do seu, mais ou menos do seu nicho. Essas peças são peças exclusivas, exatamente isso que vocês traduziram aí o que eu queria dizer. Então, quando eu fui crescendo, eu fui incluindo outros produtos sem precisar também. Já teve uma época que eu já estava com tantas encomendas, com tantas coisas para fazer, que é o que é que eu fiz? Fui colocando coisas que se comunicavam com as coisas que eu faço, mas que não precisavam que eu fizesse. Por exemplo, as cangas, a canga toalha, que tem, até deixei umas aqui, que essas daqui, que eu até mostrei ela ontem, que não precisa de mim. Minha mãe faz a costura delas, então eu já consigo vender. E aí eu vendo ela, por exemplo, como são coisas que se comunicam. A canga toalha, por que eu fiz ela? Porque estava chegando o veraneio, estava super em alta, estava chegando o verão, dezembro, janeiro, porque aqui em Natal a gente fala veraneio, que é a época de ir pra praia e tal. Aí eu vendo a bolsa de praia e aí fiz as cangas toalha que combinam com a bolsa de praia. Então, quando a gente vai pra praia, leva sempre uma toalha, não é? Então, aí tava super em alta as cangas e eu fiz a bolsa. Aí, elas se comunicam. E a canga tinha de várias cores, porque só sobrou, quer dizer, essa daqui é a minha, que foi a que sobrou, né? Então, elas se comunicam. Aí tem uma outra coisa também que eu fiz, que é a touquinha de cabelo. Por que eu fiz a touquinha de cabelo? É aquela touquinha de cabelo que quando a gente lava o cabelo, bota assim e enrola ela. Porque é o mesmo material que eu uso na canga toalha. Certo? Então, o mesmo pompom daqui é o mesmo pompom daqui. A toalha é a mesma toalha. Tem outras cores dela. Tem essa, é coloridinha, certo? Tem essa daqui, que é uma outra cor. Então, o que é que eu fiz? Eu já fazia a bolsa com o material que eu faço, né? As bolsas e tal. Criei a canga toalha e com o mesmo material já veio as toucas de cabelo. Aí uma outra coisa também, que foi no verão, estava super em alta também, aquelas bolsas deixa eu colocar pra cá. As bolsas de palhinha. Aí o que é que eu fiz? Comprei as bolsas de palhinha prontas, que eu não precisava, foi na época de novembro, dezembro, que eu não precisava fazer elas nem nada. Comprei já prontas, só fiz revender.
deu certo, porque todo mundo quer essas bolsas. Tem outro modelo aqui também. Se comunica também com as coisas que eu vendo. Vender uma bolsa dessa, né? É a mesma clientela que eu tenho é a que compra essas bolsas. E aí também tem a queridíssima bolsa de palhinha indiana, que aí eu desenvolvi ela, que foi também nessa mesma época. Então, assim, eu já tinha o trabalho das bolsas, já criei essas outras, e dessa forma eu fui fazendo a diversificação dos produtos, certo? E aí, para quem me perguntou, né, qual a quantidade de produtos ideal que eu acho que você deve começar, o que você deve ter. Até quando eu fui fazer o curso de crochê, né, quando eu fui fazer os módulos do curso de crochê, eu pensei muito nisso. Por quê? Porque muitas vezes são pessoas que estão começando, que não têm muita noção de quantidade de produtos e tal, do que fazer. Eu acho que para começar, quem foi que perguntou para eu... Você lembra? Gilmara, fiz bolsas com fio de malha, com outros fios e ficaram pesadas. Depende do fio de malha, tá? Que você usa. Ponto dourado, que perguntou, né? A quantidade de produtos. Eu acho que você deve... Que foi como eu... Foi, ponto dourado. Quando eu comecei, que eu fui fazendo, né? As bolsas... Sim, teve as infantis também, que eu nem mostrei. A minha opinião é que você tenha, tipo, 2 ou 3... Se você for fazer nesse segmento de bolsa, certo? Você tem umas 2 ou 3 modelos de bolsas femininas, que as mulheres são as que compram mais. Tem alguma opção também de bolsa infantil, ó. Eu tinha só essa daqui, de bolsa infantil, que foi logo que eu fui fazendo, né, fazendo as bolsas. Aí minha filha tinha quantos anos ela tinha? 12, uns 9 anos, quando eu comecei a fazer. Aí ela me via fazendo as bolsas e eu fiz essa bolsa pra ela e depois fiz pra vender. Depois é que eu fiz essa daqui, que é o modelo sanfoninha, que é também infantil, certo? E fiz ela mãe e filha. Tem ela na versão maior, que é mãe e filha. Então, vamos lá. Para a quantidade de produtos, né? Tem uns 3 ou 4 modelos de bolsas para adulta, tá? Para mulheres e para as clientes. Pelo menos um para criança, porque às vezes gosta de mãe e filha, né? Da mãe tá usando a bolsa, a filha também, ou que não seja, para ter um modelo para a criança. Tem um modelo também, alguma opção para homem, tipo o porta-vinho ou a lixeirinha de carro. Tá aqui a lixeirinha de carro. Ó, a lixeirinha de carro, dependendo da cor, dá tanto para homem quanto para mulher. Fica discreta lá no carro. Você encaixa isso aqui na marcha do carro, certo? Essa daqui é com o forro da... Essa daqui foi a que eu fiz pro curso, viu, meninas? Vou dar um spoiler logo pra vocês. Essa daqui foi exatamente a que eu gravei pro curso. Então, assim, modelos para homem, modelos para criança, modelo para pessoa adulta, certo? E dentre essas opções, você também fazer variação das cores. Para quem está começando, dá uma olhada nas cores que estão usando, né? Na estação do ano, principalmente isso, a estação do ano que a gente tá, ou que, né? Você sempre vê um pouquinho mais para frente, porque às vezes demora, se você for fazer pedido, demora um pouco para chegar e tal, e aí você já ir vendo o que estão usando agora e um pouquinho mais para frente, certo? O que mais? Opções de alças, certo? As alcinhas, os chaveiros também, é bom você ter, porque você, tipo assim, você vender uma bolsa sem alça, sem dar a opção da pessoa comprar alça, também fica estranho, porque a gente não vai usar uma bolsa sem alça, certo? O que é que vocês estão... E esse nó da alça, que dia você vai ensinar, lembra? Que nó?
Ah, eu acho que é Thelma, né? Thelma é louca pela bolsa. Aqui. Essa daqui, né? A bolsa, a alça da bolsa. Você quer, né, Thelma? É ela? Esse não é perfeito. Que nome, minha gente? Aqui só tem filme. Ó, os modelos de alças que eu tenho aqui. Dourada, prateada, não, calma. Dourada, essa daqui, ó, que é uma alcinha de mão dourada. Você pode põe na mão. Tem a de mão de couro também. Aí tem a dourada assim. A prateada do mesmo jeito. Porque você tem que dar opções, certo? E essa outra opção aqui. Mas assim, você vai ter 3, 4 opções de couro ou 3, 4 opções de alça, que é a mesma coisa. Aqui, ó, dourada, prateada, tem essa daqui. Você começa com uma opção, certo? Por exemplo, uma opção dourada, um modelo de alça dourada e o mesmo prateado, para você ter as duas opções. Aí, um modelo desse de alcinha de mão, certo? Porque aí já dá para você ir começando e, como eu falei ontem, à medida que você vai vendendo, você vai reinvestindo e vai vendo também a aceitabilidade dos produtos que você faz. Tem um outro modelo de bolsa também, ó, que eu fiz, que é esse aqui, que é o modelo G, que eu até postei ela no Instagram, acho que foi hoje. Hoje. Uma off-white, esse modelo aqui, ó. Aí, assim, você também vai ver, já tem modelos, tem alguns modelos de algumas bolsas que eu comecei a fazer, elas venderam bem e depois ninguém procurava por elas. Aí eu deixei de fazer. Também, assim, você pode ir cortando do seu catálogo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Com quantos produtos é ideal começar? Gostaria de uma postagem. Sim, essa aqui já foi as que eu respondi antes. Ó, o ponto dourado faz porta-vinho. Espessura do fio de malha para as bolsas. A que eu uso esse que eu uso é 23 milímetros. Você já usou o produto da Fial? Não conheço. É o que? Linha? É o que? Fio? Oi, Andréa. Sim, o nó da bolsa de palhinha foi mesmo. A bolsa de palhinha. Essa daqui, né? Ó, já vão querer outra do outro sábado. Essa aqui, né? A gente pode fazer, né? Foi que teve uma das lives que a gente fez, que eu disse que se desse tempo eu fazia, mas converso demais. Tem no curso, o que tem no curso? Oi, Keline, eu acho que tá travando só pra você, Keline. Mostra verde direito, essa daqui. É a bolsa Camila. Essa daqui é o tamanho grande dela, de adulto. Essa daqui eu tenho também ela, adulto e infantil. Pronto, ó. Essa daqui foi uma dica da minha filha, que ela que, mamãe, viu uma bolsa dessa, faz uma bolsa dessa pra mim. Ela segue como é que eu posso dizer? Segue a linha aqui do ateliê, das coisas que eu faço. É um modelo de bolsa diferente, porque ela é maior. Normalmente eu faço mais as pequenas, né, as menores. Então, é um modelo que dá para eu atender. A bolsa Alice também foi um pedido de uma cliente que foi atendido, que ela, né, tem até o nome Alice, porque foi dela, certo? Então, tem uns pedidos que eu atendo, que eu faço. Tem outros que não tem a ver com as coisas que eu faço. Não dá pra fazer, certo? O comprimento das alças aí varia. A bolsa verde eu mostrei. Oi, Andréa. Eu moro em Natal. Silvana. Bolsa Camila é a paixão de Thelma. Eu sei, Thelma, você é louca por ela, né? E a almofadinha também. Eu sou apaixonada pela almofadinha, porque ela foi minha primeira bolsa. Foi quando eu comecei e sou louca por ela.
A partir dela foi que tudo começou aqui no ateliê. Que mais que vocês querem saber? O que eu tinha para falar era isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida. Lembrando, para quem não chegou no começo da live, viu, Andréia? Amanhã teremos live às 3 horas da tarde, 15 horas, tá? Ela não vai ficar salva. Eu vou fazer o sexto de novo, vou fazer o sexto coelhinho. Na verdade, não vai ser o sexto coelhinho, vai ser o sexto, certo? Vou fazer o sexto, vou explicar como faz o fundo dele, os aumentos, como é que você faz os aumentos, certo? Vou fazer ele completo, tá? Eu faço ele em 3 tamanhos, mas eu vou fazer ele no tamanho médio, que eu acho que é um tamanho bom pra gente fazer amanhã. Vocês separem material aí. Ó, separem material, separem linha, não me lembro agora de cabeça a quantidade, mas não precisa de tanta linha não para fazer, certo? Separe linha, a agulha que você sempre usa para fazer as suas peças. 15 horas, eu vou fazer devagar, certo? Cecília, vou fazer devagar. Agora, entrem cedo, entrem logo que a gente começa logo a fazer, certo? Outra coisa, vocês viram que eu falei não sei se ficou bem claro aqui, que eu falei que eu comecei a fazer as bolsas, aí depois fiz a canga, né, que é com outro material, e só que foi depois que eu já tinha uma grande quantidade de encomendas e de volumes. Aí por que eu fiz isso? Porque eu é que faço tudo das bolsas, tudo, não vou ficar com esse mérito só pra mim. Minha mãe faz a costura dos forros, ela costura os forros, certo? Faz a costura do forro com o zíper e eu faço a costura do forro nas bolsas. Eu boto, por exemplo, esse aqui que é a lixeirinha, eu coloco o zíper aqui e faço a costura na mão. E a parte do crochê é toda comigo, as alças e tudo é tudo comigo. Então, chegou uma hora que eu tinha tantas encomendas para fazer, assim, tinha muitas encomendas para fazer, e que eu imaginei, né? Eu pensei, eu vou comprar algumas coisas prontas, vou ter alguns materiais, alguns produtos prontos, que não precise eu que faça, que não seja preciso que eu que faça, para poder eu ficar um pouco mais livre, continuar tendo uma quantidade de vendas boa, né? Mas que eu consiga atender todo mundo. Então, desse jeito fica bom, porque eu consigo até, né, ter um faturamento maior e consigo dar conta. Porque uma coisa que eu não quero é ficar contratando alguém para fazer os produtos, porque eu acho que que vai perder a identidade. Já me disseram aqui que um dia eu vou ter que aceitar isso, porque as coisas, né, vai crescendo, mas eu não me vejo passando isso para fazer para outra pessoa, não vejo, certo? Eu mesma que faço a forração das receitas, certo? Como você aprendeu essas bolsas? Foi inspiração? Foi. Silvana, assista a Semana da Bolsa Almofadinha que eu falo lá sobre isso. Viu? Não perca. Vamos ter live amanhã, Kelly. Mara Pontes, qualquer linha, é a linha que você tiver, né? Assim, só que pode ser que dê diferença no tamanho, porque dependendo da linha que você vai fazer, pode ficar diferente dessa que eu faço. O espesso eu não conheço, esse cordão espesso, certo? Mas para fazer o cesto, precisa ser um fio, precisa ser um fio firme, senão ele vai ficar mole, o cesto. Por mais fios e ponto dourado. A maior dificuldade é forração. E a outra está dizendo para ensinar como costura o forro na bolsa. No curso de crochê do Libé Atelier tem todo o passo a passo. Desde como você costurar os forros, de como fazer a costura dos forros, como
costurar o forro nas bolsas, certo? No curso tem tudo isso. Aqui só encontrou o Eurohome, não gostei de trabalhar. Comprar pela internet é complicado, minha mãe não gosta. O Eurohome realmente é muito complicado de trabalhar, porque ele tem várias1espessuras, ele não é regular. A semana da Bolsa Almofadinha é de 29 de junho a 5 de julho. Vão ser 3 vídeos que vão chegar por e-mail para quem tiver feito o cadastro para a semana da Bolsa Almofadinha, certo? Silvana Rafi Domingues. Thelma vai se mudar para Natal e ser minha assistente. Pronto, você já está no curso, já está aprendendo o meu método todo direitinho. Quem sabe? Vamos passar por uma seleção aqui. Se fizer tudo do jeito que eu digo para fazer, eu contrato, certo? Adorei. Você faz o fundo do cesto com aquela mangueirinha? Não faço mangueirinha, não. Eu faço só com o fio mesmo. Silvana, está no grupo do Telegram. Você já fez a inscrição, Silvana, da semana da Bolsa Almofadinha? Você está no grupo da semana da Bolsa ou no comunidade do Libé? E quando teremos o coelhinho? Eu posso mostrar amanhã como faz o coelho. É simples. Eu faço ele e dou a opção de você fazer sem as orelhinhas e com a orelhinha, certo? E aquele desenho, eu mostro também como faz. Eita, Gracinha agora também quer ser minha assistente. Eu já moro aqui em Natal, né? Eita, vai tomar a vaga de Thelma. Gracinha também tá no curso, tá aprendendo tudo, né? Do jeito que eu faço, do método Libé. Qual é o método Libé, minha gente? O método Libé é esse que você vende suas peças sem nem precisar vender, eles se vendem por si só. Essa é o meu lema e é o que está acontecendo com minhas alunas e é isso. O fundo redondo, vou fazer o fundo redondo, não vou fazer o fundo de couro, não, vou fazer o fundo na unha, como diz, no fio mesmo, certo? Ó, tem gente que tá na comunidade do Libé e tem gente que tá da Semana da Bolsa Almofadinha. Quando você faz a inscrição para a Semana da Bolsa Almofadinha, aparece um link lá, aparece uma página. Sim, tem também uma pesquisa que eu fiz lá, tá? Façam a pesquisa, respondam a pesquisa, que todo dia eu dou uma olhada para entender melhor o que vocês querem, as sugestões, certo? Tem lá a opção de entrar na comunidade, entrar no canal da Semana da Bolsa Almofadinha, quando você faz a inscrição, e tem também lá um botão para você fazer uma pesquisa. É bem rapidinho, não dura é menos de 1 minuto para responder. Márcia também vai ser minha assistente, tá certo, eu tô aceitando. E Selma também, pronto. Todas as minhas alunas vão ser minhas assistentes. Venham me visitar, vocês, quando vierem aqui em Natal, tá bom? Eu acho que por hoje é só. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês amanhã, tá? A live amanhã vai ser às 15 horas. 3 horas da tarde, tá? Thelma já tá querendo desistir. Não, ela não vai desistir não, Cecília. Eita, você que está linda. Todos queremos ser sua assistente. Obrigada. Até amanhã. Beijos. A gente se encontra amanhã às 15 horas, tá bom? Às 15? 15 horas, tá bom? Obrigada a vocês.
Boa sexta-feira para vocês e tchau!